apesar de ser religioso, como o Leandro falou, ele vai colocar o seguinte: eu te suplico que me digas de quem se trata essas Sagradas Escrituras. Então, a gente está muitas vezes perto de pessoas que têm um certo hábito de leitura, que são religiosas, que frequentam cultos, porém não sabe do que se trata, não entende ainda o que estão lendo. Então, por isso a necessidade do professor também estar bem preparado para ensinar. E a outra coisa é também, precisa estar disposto para aprender. Então, essa é uma atenção também que deve ser colocada no aluno através dessa lição aqui do eunuco, que ele se colocou à disposição para aprender. Então, uma coisa que eu não gostava quando eu estava no ensino fundamental era justamente disso, de interpretação de texto, irmão Veneraldo. Porque a professora nos colocava um texto enorme, colocava a gente para ler o texto 3 vezes, e aí no final de tudo isso a gente lia silenciosamente e depois cada aluno tinha que ler um parágrafo até terminar o texto. Era cansativo. Depois, como já se não bastava isso, tinha lá umas 10, 15, até 20 perguntas para a gente responder. E quando vinha a pergunta sobre o texto, muitas perguntas eu não sabia responder. E aí eu me dava conta, parece que eu nem li o texto. Eu não entendi direito, então eu tenho que ler novamente. Então o que o irmão Leandro colocou é interessante, que é preciso questionar o texto. Então é questionando o texto que a gente vai aos poucos esclarecendo, e muitas delas não serão respondidas, é claro, mas servirá também para a nossa meditação e também da nossa investigação. E o último ponto é sobre o hábito de leitura. Então a gente percebe que Filipe tinha o hábito de leitura. Somente a partir de então que ele teve coragem, não hesitou de ir ao encontro do eunuco, como já foi mostrado ali no mapa. Foram vários, milhares de quilômetros até encontrar o eunuco. Agora, imagina só, no nosso caso, eu vou lá, será que eu vou saber responder ou saber explicar daquilo que eu estou lendo? Então, fica de lição para todos nós. Então, parabéns mais uma vez ao irmão Leandro. Meus irmãos, a paz do Senhor. O que me chama mais atenção, no texto que foi exposto, foi a ação do Espírito Santo em ambos. Porque se o Espírito Santo não tivesse agido em Filipe e no eunuco, nada disso que está registrado por Lucas teria acontecido. Então, o que me chama mais atenção no texto é a ação, a manifestação do Espírito Santo em ambos. Muito bem. Mais alguma? Ok. Então, meus irmãos, eu creio que estamos já finalizando, né? Chegando ao final deste momento, de mais esta etapa, e nos preparando para amanhã. Só a questão de perguntar o texto, né? Tem uma coisa que é interessante de ser feita. Quando lê um texto, as perguntas interessantes que podem aparecer é: quem está falando? De quem está falando? Para quem está falando? Por que está falando? São perguntas que é importante serem feitas, né? Só ajuda a gente a encontrar as respostas. Muito bem. Amém, queridos? Então, é só isso, né? Por hoje, tá bom? O pastor Alain quer concluir, né? Vamos com a conclusão do pastor Alain. E amanhã a gente espera a participação, né, dos irmãos. A irmã está me lembrando aqui, pastor, desculpa, só um minutinho. Eu já esqueci daqui da lembrancinha aqui do irmão Leandro. A gente quer trazer aqui essa lembrança, né, para o nosso palestrante de hoje, nosso irmão Leandro. Os irmãos querem agradecer
a Deus pela vida do irmão Leandro, pela palestra, pela apresentação. Sim? Amém? Amém. Então, irmão Leandro, vamos segurar aqui só para tirar aqui o retratozinho, né? Então, amém. Pastor Laim, para falar. Meus queridos irmãos, chegamos à conclusão dessa segundo dia de capacitação. E eu, como sempre digo, eu sou bem prático, né? Bem prático para a educação, bem prático. O ponto fundamental da aprendizagem eficaz, lembrando que a aprendizagem é o resultado do ensino. A aprendizagem é o resultado de um ensino, tá bom? Então a aprendizagem é aquilo que foi internalizado pelo ensino, alguém ensinou. E quem ensinou usou algum recurso, usou um método, tá bom? E o resultado daquilo foi uma aprendizagem eficaz. Então a gente tem que ter em mente isso. A aprendizagem é o resultado de um ensino. O que é que eu quero dizer com isto? Se você voltar para Atos 6, você vai ver que por causa de uma discórdia, teve que surgir um grupo de diáconos. E entre os escolhidos estava Filipe. Porém, esses homens eles tinham que ter 3 coisas: serem homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Pronto, aqui o professor. O perfil do professor Filipe era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Olha aí o perfil do professor Filipe. Bem aí, ó. Depois de uma perseguição, ele desce para Samaria. E lá ele começa a pregar, e a abordagem dele não foi agora individual, foi coletiva. Ele pregou para uma multidão, e muitos se converteram, demônios foram expelidos, enfermos foram curados. Olha o professor no campo, pregando para uma multidão agora. Depois ele é levado agora lá para os desertos, para encontrar justamente o que o irmão Leandro falou aqui. Agora ele está diante de uma abordagem pessoal, de uma única pessoa. O ensino de Filipe foi eficaz para uma multidão e foi eficaz para uma única pessoa. Às vezes tem gente que quer ensinar só se a classe estiver cheia de gente. Irmão, se você ensinar uma pessoa que estiver na sua classe, e você ensinar como se tivesse ela cheia, tem a mesma importância. Então, o ensinador Filipe, baseado no texto que foi lido aqui, ele nos traz esse ensinamento. Então, o perfil de Filipe, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Qual era a metodologia dele? Abordagem de grupos ou individual? Qual era o único recurso didático dele que ele tinha? Que é o melhor recurso? Foi dito, a palavra de Deus. Pronto, aprendizagem eficaz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. É assim que eu gosto assim, o que eu aprendo eu gosto de aplicar na minha vida, ou que eu vou aplicar no domingo na escola bíblica. Deus abençoe o irmão Leandro, todos os professores, tá bom? O departamento infantil que estava ali também na sua dinâmica. Irmão Gleidson, né? Aproveitando aqui a carona do seminário, né? Da capacitação, ele abriu agora aí um curso básico de teologia, tá bom? Ele é bacharel em teologia, se formou recentemente, tá bom? Apesar de ser um seminário católico, mas ele não é padre, viu? Ele não é padre, ele é um teólogo, tá bom? Ele não é padre, ele é um teólogo, tá bom? E ele está abrindo aí uma escola de teologia, o curso básico em teologia. Quantas disciplinas? 12 disciplinas do básico em teologia. Irmão, isso aqui é básico.
Inclusive ele já botou aqui os módulos, está passando aqui os módulos, ó. Bom, 1, 2, 3 e 4. Tá certo? Tá aqui as 12 disciplinas. Tá certo? Tá aqui as 12 disciplinas. Volte lá para a tela principal, obrigado. O valor de... Não sei por que ele não botou logo os R$60, né? Ele botou 59,99. Tá bom? R$60. Tem ele como coordenador e professor, e o professor Marcos Paulo. Tá bom? É um ensino online, né? Remoto, é um ensino remoto. Tá certo? Com a certificação e tudo. Bom, irmãos, olha só, irmão, não precisa nem sair de casa, basta ter um acesso à internet, a um celular, a um computador. E qual é o tempo de duração? 1 ano. 1 ano, o irmão aí tem um curso básico em teologia. Tá bom? A teologia é você tentar conhecer, aprender, não é conhecer, é aprender um pouco mais de Deus, porque de Deus ninguém conhece, a não ser que ele se deixe conhecer. Então nós aprendemos um pouco mais de Deus. Então, irmão, quiser, já estão abertas as inscrições? Estão abertas as inscrições, tá bom? Então, está aberto aí para todos, principalmente também os professores, viu? Seria muito interessante todos terem esse curso básico em teologia. Amém, meus irmãos? Vamos de pé, vamos para casa. Amanhã é o encerramento. Amanhã nós teremos aí um bolo, um café, um cuscuz. Bom, nós teremos essas coisas amanhã no encerramento, sucos. Tá bom? Encerramento das classes infantis também. Muito obrigado, superintendentes. Muito obrigado, dirigentes. Isso é importante, o dirigente presente. Todo dirigente tem que ser professor da escola bíblica dominical. O pastor também. Me incluo também. Nunca deixei de ser aluno, irmão. Todos nós somos alunos. Bom, então nós precisamos também estarmos sempre presentes na escola bíblica dominical. Que possamos reter aquilo que o professor Felipe, bom, através de Atos 8, nos passou para nós nesta noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor, uma boa noite. Deus abençoe a todos.